Let's go! Fala aí pessoal, tudo bem? Geraldo Brasil passando por aqui hoje para gravar um novo episódio do CX Drive. E entramos no momento do nosso quadro onde vamos começar a abordar temas. Então cada vídeo a gente aborda um tema específico. Hoje o nosso tema é o First Call Resolution, ou seja, a solução na primeira chamada. Por que surgiu esse tema? Desde quando a gente tem essa abordagem no nosso CX? E como fazer da melhor maneira? Bom, por que surgiu o tema do First Call Resolution? O FCR, ou então Solução na Primeira Chamada. Esse tema surgiu aí por volta dos anos 2010. Já fazem 15 anos que a gente trata nesse tema. E esse tema ele traz exatamente o que ele quer dizer, que é a solução na primeira chamada. Tivemos a passagem aí por alguns anos atrás, aonde era normal, era habitual do mercado transferir entre setores para resolver uma situação do cliente. Como a gente abordou lá no primeiro vídeo, falando da Eletropaulo, você era transferido de um setor para outro para resolver o seu problema. Então eu entrava em contato lá para resolver um problema X e ali naquele momento você era abordado por vários atendentes e só um momento eu vou transferir o senhor para o departamento correto. Daí voltava, explicar tudo de novo. Empresa de serviço de internet usava muito isso, porque eram vários setores dentro da mesma empresa e cada setor trabalhava com uma específica situação. Então, lá na antiga Telesp, nós tínhamos o HD1, HD2. Isso com a nova empresa que assumiu aí a Telesp, continuou, até que o momento que o mercado falou, opa, estamos transferindo demais, vamos resolver da primeira chamada. E como foi essa mudança no mercado? Várias equipes, cada um tinha a sua alçada, ou seja, as plataformas, os sistemas que eram utilizados naquela época, eu conseguia dar alçadas para determinados cargos, ou seja, eu tinha o nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5, nível Blaster, nível Masters. E em algum momento alguém enxergou esse mercado e falou, peraí, poxa, eu tenho que unificar esses setores para que a solução para o cliente seja mais rápida. Para quem não trabalhava nessa área, ou então para você que está assistindo que é um cliente do serviço ao atendimento, geralmente todos os atendentes canalizavam isso num setor chamado back-office. O que o back-office fazia? Ele pegava aquele ticket, aquela ocorrência que passava via sistema para o setor, e dentro daquele back-office eles pegavam aquela situação para analisar e identificavam ali o problema do cliente e ia fazer a tratativa da solução do cliente. O setor back-office ainda existe, ele é mais complexo hoje, ele tem mais autonomia, mas o primeiro atendimento foi unificado ao back-office, aonde eu tenha o poder de solucionar o problema do cliente na primeira chamada. Ah, Geraldo, como que isso aconteceu? Por que isso aconteceu? Em que momento isso aconteceu? Aconteceu porque o cliente começou a reclamar. O cliente começou a não idolatrar mais o atendimento daquela empresa. Poxa, eu ligo na empresa PPP e ela o tempo todo fica me transferindo. E o surgimento de vários canais de reclamação, o governo abriu um espaço também para reclamações, surgiu a lei do saque. No momento que surge a lei do saque, estreou a lei do saque, o First Call Resolution era o principal atrativo da lei do saque, que me obrigava a resolver o problema do cliente
na primeira chamada. Ou seja, precisamos em algum momento ter uma lei sancionada para que o mercado acordasse e falasse: poxa, eu estou tratando mal o meu cliente, eu não estou resolvendo o problema dele. Com isso chegou o First Call Resolution. Geraldo, como que eu faço para aplicar isso na minha empresa? Eu ainda trabalho com vários setores. Primeiro, você tem que contratar um funcionário ou um sistema de atendimento que seja eficiente. Estamos falando aí de analistas de CX? Sim, estamos falando de analistas de CX. Estamos num novo momento. Como falamos no vídeo anterior, o First Call Resolution, ele entra desde o atendimento lá na URA, lá no sistema automatizado, passando hoje em dia pela IA. A IA também tem que estar dentro do seu First Call Resolution. Ela tem que ter autonomia de resolver os problemas do seu cliente na primeira ligação. Claro, existem problemas que são escaláveis, mas escalar mais de uma vez não é o First Call Resolution. Dentro da mesma chamada, dentro do mesmo atendimento, você tem que resolver o problema do cliente. Então vamos lá. Implantação do First Call Resolution na sua empresa. Mas antes disso, curte aqui o canal, dá um like e siga no sininho para receber as notificações. Bom, como que eu faço a implantação do First Call Resolution na minha empresa? A primeira coisa é você viabilizar um sistema unificado. Vamos falar do e-commerce. Passei por alguns e-commerces na minha vida e fiz a implantação do First Call Resolution em vários deles. Quando você fala aí de e-commerce, você tem várias situações. A situação da compra, que é a mais tranquila. Você tem a situação da não entrega do produto. Você tem a situação da troca do produto. Você tem a situação do cancelamento do pedido. E você tem a situação do carrinho abandonado. E também tem a situação daquele cliente que quer cancelar a sua compra. Bom, como que funciona hoje o canal de atendimento unificado? Todos esses canais, todos esses atendimentos, eles tendem a passar por um único atendente, ou então um único sistema de atendimento. Todos esses problemas, todas essas dificuldades do cliente, ou então todas as soluções que o cliente procura, tem que estar unificada. Então, se você tem um bom sistema que trate o seu cliente do começo ao fim, dando alçada para o seu primeiro atendimento a resolver todos os problemas dele, já é um bom começo. Você já ganhou aqui 3 estrelinhas do nosso canal. O segundo, ter um funcionário muito dedicado e muito bem treinado. Quando você tem um funcionário muito bem treinado, ele vai conseguir identificar em poucos passos qual é a real necessidade do cliente. Sim, nem sempre o cliente consegue explicar qual é a real necessidade dele. Muitas vezes o cliente ele entra em contato com o e-commerce para falar sobre um produto que ele não gostou. Mas cabe a esse atendente identificar se no momento da compra o que o cliente estava procurando. Vamos colocar aqui uma loja de departamento masculino tênis. Foi uma das empresas que eu passei e nós implantamos o First Call Resolution. O cliente entrou em contato e falou: olha, eu comprei um tênis aqui da marca X e ele chegou aqui de uma forma diferente do que eu tinha visto pelo site. E sim, a lei do consumidor me obriga a cancelar esse pedido ou trocar esse pedido até 7 dias após o recebimento do pedido. Todo mundo acha que é o arrependimento, a lei do arrependimento são 7 dias após a compra. Não, são 7 dias após o recebimento do produto. Mas vamos lá. O cliente entrou em contato com a central de atendimento para falar que o tênis que ele comprou não era da maneira que ele achava. Cabe ao funcionário cancelar essa compra
e solicitar a logística reversa? Não só isso. Entender o que o cliente queria no momento da compra. Qual era a expectativa do cliente no momento da compra? Tentar transformar aquela compra numa compra efetiva, mas sem ser cansativo. O cliente não pode ficar cansado nesse atendimento e cancelar aquela compra. O atendimento não pode ficar cansativo e o cliente acabar desistindo do cancelamento por causa de interferência do funcionário ou até mesmo de uma forma que a empresa formatou o seu processo que dificulta o cancelamento. Porque esse cliente, ele vai para as redes, ele vai reclamar do seu serviço e o pior de tudo, ele vai reclamar do seu produto e do seu atendimento, a dificuldade que ele teve de conseguir a solução dele. Mas cabe ali o funcionário que está atendendo, que esteja muito bem treinado, que esteja muito bem qualificado, de também trazer para o cliente uma nova solução. O senhor não gostou desse produto? Então vamos fazer o seguinte: qual que era a expectativa do senhor sobre o produto? Eu vou verificar no meu catálogo e a gente faz a troca do produto. É muito mais fácil para a empresa e mais vantajoso fazer a troca do produto do que cancelar o produto. E muitas vezes o seu funcionário que está lá na ponta, ele não tem esse pensamento. Ele não traz para a empresa como vantagem trocar o produto. Ele traz para ele que cancelar o serviço dele. Lembrando que, após a lei do saque, fazer a retenção desse cliente ficou muito difícil. Mas aqui você não está retendo esse cliente. Você está transformando o atendimento dele num sucesso. O que é o CX? O CX é a experiência do cliente. Quando você pega um atendimento que o cliente está insatisfeito com o produto e oferece para ele meios que essa satisfação dele seja revertida, você está trazendo satisfação para o cliente. Esse cliente vai avaliar bem a sua loja. Esse cliente vai avaliar bem o seu serviço. Ah, Geraldo, mas você está fugindo do tema do First Call Resolution. Não. Tudo isso tem que ser na primeira chamada. Se o cliente ele já adquiriu um produto que não foi de acordo com o que ele esperava e ele está insatisfeito com aquela compra, você acha que ele ficaria mais insatisfeito com a sua loja se ele fosse transferido para um outro setor para cancelar ou então fazer a troca desse produto? Ou ele estaria mais satisfeito em resolver isso na primeira chamada dele? Uma dica para quem implementa canais. Nós temos hoje a ferramenta WhatsApp, certo? E existem sim setores dentro da empresa. Quando o seu cliente ele passa pelo WhatsApp, se você fizer uma boa implantação, fizer um bom planejamento sobre essa ferramenta de WhatsApp e os seus processos estiverem bem alinhados, você vai ter a capacidade de juntar vários setores num único canal de atendimento. E para o cliente vai ser cristalino. Ele não sabe no WhatsApp se ele está falando com um ou mais atendentes. E com isso, você consegue alcançar o First Call Resolution de uma forma mais escalável, aonde você sim transfere entre setores de responsabilidades diferentes. E eu digo que às vezes vale a pena você ter sim setores que falam de financeiro, setores que falam sobre logística, setores que falam sobre produto, mas todos eles têm que estar dentro do único atendimento. Você trazendo para o seu atendimento processos que resolvem o problema do cliente, o cliente está satisfeito. O cliente não quer saber quem vai resolver o problema dele. O cliente quer o problema dele resolvido e quer o problema dele resolvido na hora. Então é isso, gente. O First Call Resolution, ele tem que ser bem implantado na sua empresa, com processos bem definidos e com qualidade. Treine o seu especialista
ajuste a sua ferramenta para que ela dê alçada a quem está atendendo. Tenha um sistema de atendimento que garanta esse First Call Resolution. Claro, chegou aquele momento do cash. A Job Home, ela tem todos os sistemas escaláveis e uma boa aplicação e implantação do First Call Resolution. Acessem as redes sociais da Job Home, acesse o site jobhome.com.br para ter todas as informações sobre a empresa. Pessoal, então hoje falamos sobre o First Call Resolution, como implantar um bom First Call Resolution. Falamos também de como desenhar os processos e de como implementar na sua empresa a solução na primeira chamada. Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui hoje. Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, Geraldo Brasil Oficial, Job Home Oficial. E é isso. Bora para o próximo quadro do CX Drive. Seja bem-vindo ao mundo do CX. Let's